Hi guys, today we're going to study lesson 14, so let's take a look at the objectives of our class. Come with me. Então, os objetivos da aula de hoje serão expressar-se sobre os sintomas e estado de saúde, associando seus léxicos. Vamos identificar partes do corpo humano, relacionando a sintomas ou doenças. Vamos informar doenças, utilizando o passado do verbo to be e outros verbos no past simple. Vamos também descrever sintomas ou estados físicos atuais do passado, utilizando o verbo to be ou outros verbos no past simple ou present simple. Vamos informar coisas que existiam, fazendo uso do passado do verbo dare to be. E vamos também reconhecer as time expressions relativas ao passado, utilizando-as adequadamente. Então, ficar doente em outro país exige que saibamos expressar o que estamos sentindo e qual parte do corpo está afetada. Clareza, vocabulário adequado e conteúdos linguísticos e gramaticais referentes a este tema são essenciais para que você consiga informar os sintomas que está sentindo. Então, nesta aula, você conhecerá o vocabulário relativo à descrição de diseases, symptoms e human body. Além disso, você estudará como descrever estados ou situações de saúde, tanto no passado como no presente, utilizando o past simple e o present simple do verbo to be e de outros verbos. Christine está com um forte resfriado e Rosa, para ajudar a roommate, leva um prato de sopa. Então veja a conversa entre elas no tópico 2.1, I felt very sick 2 years ago. Conhecer o vocabulário sobre doenças auxilia muito no momento de definir o tratamento. Para tanto, é sempre importante saber descrever o que se está sentindo. Ao indicar os sintomas no idioma inglês, utilizamos os verbos to be ou to feel, ou seja, você pode dizer I am ou I feel, que corresponde a eu estou e eu sinto. Então observe a tabela a seguir. Então nós temos the verb tired, né? Eu estou cansado, I am tired, eu estou cansado, eu me sinto cansado. Nós temos o verbo sick, I am sick, I feel sick. Eu estou doente, eu me sinto doente. Dizzy, tonto, I'm dizzy, I feel dizzy. Né? Eu estou tonto, eu me sinto com tontura. Hot, né? No sentido de calor. I am hot, eu estou quente. And I feel hot, eu também me sinto quente, no sentido de febre. Então, a partir dos sintomas, é possível identificar as doenças que uma pessoa pode contrair. Então, para mencioná-los, utilizamos o verbo have. Para dizer que estamos gripados, dizemos I have the flu. Para mencionar ou se referir à terceira pessoa do singular, utiliza-se has. Então, veja a tabela a seguir. Então, nós temos aqui cold, I have a cold, né? Eu estou com um resfriado. Flu, I have the flu. Né? Pneumonia, I have pneumonia. Cough, I have a very bad cough. E fever, I have fever. Algumas doenças são mais comuns do que outras, então vejamos a seguir algumas delas. Nós temos aqui a chickenpox, I have chickenpox. Measles, I have measles. Mumps, I have the mumps. Rubella, I have rubella. Lembrando que a tradução dessas palavras você pode encontrar no seu livro didático. Assimilar este vocabulário é importante, caso seja necessário aplicá-lo em situação de doença. Então, com isso, pratique este conteúdo com activities complaining, ok? Ainda para mencionar algum sintoma ou doença, é necessário conhecer como se denominam as partes do corpo em língua inglesa. Então, este é o conteúdo que será apresentado a seguir. Além de sabermos expressar o mal-estar que estamos sentindo, é fundamental que saibamos o nome da parte do corpo afetada. Então, veja a seguir o human body and its parts. Vamos lá? Nós temos aqui um rapazinho, nós temos aqui ó, head, ear, eye, mouth, neck. Só faltou uma coisinha aqui, ó, que é essa parte
Alguém sabe me dizer? Nose, tá bom? N-O-S-E, nose. Temos também outras partes do corpo. Shoulder, arm, elbow, wrist, fingers. Nós temos aqui nessa parte chest, stomach, hand, leg, knee, foot e toes. Além de falar da parte do corpo afetada, quando falamos em doença é provável que também falemos em dor. A palavra dor em inglês pode ser mencionada de várias formas. Nesta aula, você estudará hurt, pain e injury. Então, hurt pode ser entendido como doer, machucar ou magoar, dependendo do contexto. Pode referir-se tanto à dor física quanto emocional. Hurt também pode ser usado como adjetivo, com sentido de machucado. E também podemos usar o substantivo pain para indicar dor ou sofrimento. Então, a palavra injury refere-se a um physical harm ou damage. Wound e lesion também são substantivos e podem ser usados como sinônimos de injury. Vamos olhar a mais alguns exemplos? Exemplos retirados do livro, nós temos aqui My food hurts. There is a hurt animal in front of the house. Nós temos os dois exemplos de uso do hurt. I have abdominal pain, sentido de dor. She had a deep wound on her arm and lost some blood. Aqui a palavra wound. Exercite seu conhecimento realizando Activity Parts of the Body no tópico 3.2, Parts of the Body. Então vamos mudar de assunto agora. Para falar sobre seu histórico de doenças, é preciso utilizar o Past Simple. Então abordaremos este assunto no tópico a seguir. Em uma conversa com Carly, Rosa conta sobre um dia em que ficou doente. Então acompanhe essa conversa no tópico 3.3, Past Simple, Verb to Be. No diálogo, Rosa utiliza o Past Simple do Verb to Be para falar de coisas que aconteceram e terminaram no passado. Então veja na tabela a conjugação do verbo to be no passado. Então nós temos I was, you were, he was, she was. It was, we were, you were e they were. Só um detalhe aqui. O sujeito you, tanto no singular como no plural, você utiliza were, ok? Rosa e Christine utilizam o verbo to be no passado em sua conversa. Então elas dizem assim: The last time I felt sick was 2 years ago. I was too fragile to walk. Why were you so bad? Então, para construir frases negativas no passado, do verbo to be, é necessário utilizar a partícula de negação not. Então, você pode descrever por extenso was not ou de forma contraída, wasn't, conforme os exemplos que se seguem. Então, nós temos aqui I was not, está vendo que a forma não está contraída. I was not very excited about Dub's performance. We weren't, aqui também está contraído, happy with the news. Só atenção que a forma contraída de was not é wasn't. Ok? E a forma não contraída de weren't é were not. Ok? Então, as frases interrogativas e as short answers funcionam como no presente, com o verbo posicionado no início da pergunta. Então, vamos observar. Então, nós temos question. Was Christine angry with Dub? Was. Então, você responde yes, she was. Short answer. Were Carly and Rosa at home? Yes, they were. Were you in New York? No, I wasn't. Were they at the pub? No, they weren't. Quando houver uma WH, question, é o pronome interrogativo que inicia a pergunta. Então vamos ver. What was the color of Billy's jacket yesterday? What? It was green. Where were your grandparents last night? They were at a restaurant.
O verbo to be também pode ser usado para dizer quando ou onde você nasceu. Então, para isso, você usa o verbo to be born e coloca o be no passado. Vamos ver? Então, para dizer aqui onde você nasceu, você diz I was born, o verbo to be mais born, in 1993. Billy and Rosa were born, aqui no caso no plural, were born in different countries. No plural porque Billy and Rosa, né? Sujeito composto. Depois de estudar o verbo to be no passado, acompanhe o tópico a seguir e veja a estrutura das formas afirmativa, negativa e interrogativa do verbo there to be. Depois de estudar o verbo to be no passado, fica mais fácil utilizar o there to be. Então lembre que este verbo foi estudado na Lesson 12, na lição 12, e significa haver e existir. Você pode utilizar o there to be para questions, você pode utilizar o verbo to be para questions e short answers. Vejamos. Então, nós temos a question. Was there something wrong with Dub and Christine? Yes, there was. Was there a message from Dub and Christine's cell phone? No, there wasn't. Was there many medicines on Christine's bedside table? Yes, there were. Were there many people at the pub? No, there weren't. Activity Health Problems é uma boa oportunidade para você fixar a forma dos verbos no passado simples. Então, realize a atividade no tópico 3.4, Past Simple Verb, There to Be, e não deixe de exercitar. Então, neste tópico, você estudou o verbo There to Be, e a seguir você verá como funciona a estrutura de outros verbos no passado. Os regular verbs são assim chamados por serem acrescidos à terminação ed. Apresentamos na tabela a seguir os verbos relacionados ao tema desta aula. Então, nós temos aqui present form, na forma presente, nós temos sneeze, na past form, sneezed. Então, por exemplo, Billy sneezed over the food. Nós temos também ache, past form ached. My left shoulder ached last night. Present form twist, the past form twisted. I twisted my ankle. Próximo verbo, no present form nós temos sprain, past form sprained. Então nós temos como exemplo aqui, she has a sprained ankle. She has a sprained ankle. E para acabar nós temos faint. Past form fainted. She fainted because of the heat. Já os irregular verbs são verbos que assumem formas bastante diferentes quando conjugados no passado. Então, eles não têm uma padronização. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, nós temos esses verbos aqui. No present form, nós temos have, que na past form, uma forma irregular, vai ser had. Por exemplo, I had a headache. O verbo hurt, no passado, permanece a mesma coisa, hurt. E nós temos um exemplo aqui, these sandals hurt my feet. Outro verbo também que muda um pouquinho, é um verbo irregular, é o bleed. A forma do passado é bled. She bled after the ball hit her nose. E para acabar nós temos feel, e a forma do passado é felt. E o exemplo é I felt dizzy. Existem verbos que aceitam tanto a conjugação na forma regular quanto irregular. Então veja na tabela a seguir alguns destes verbos. Nós temos a present form burn, então ele aceita duas formas, burnt, burned ou burnt. For example, I burned my tongue with hot tea. O dream, o verbo dream, pode ser dreamed ou dreamed. I dreamed about you last night. O verbo learn pode ser learned ou learnt. We learned new things last class. E para finalizar, o verbo smell. Smelled, smelt. The food smelled good. Então, esses são os verbos irregulares que aceitam também a forma regular. Pratique este vocabulário realizando as activities My Photo Album and What's the Past Of, no tópico 3.5 Past Simple, Regular and Irregular Verbs. E para consolidar seu conhecimento. No tópico a seguir, vejamos a pronúncia de was e were no inglês americano e britânico.
Quando usamos o past simple, é muito comum que situemos em que momento do passado determinada ação aconteceu, fazendo uso das time expressions. Então, no diálogo que você acompanhou, Rosa usa uma dessas expressões para falar sobre sua saúde. Rosa, gee, Christine is really sick. The last time I felt sick was 2 years ago. Então, ela usou duas expressões de tempo, né? The last time e 2 years ago. Time expressions podem ser colocadas tanto no início quanto no final da sentença, como você pode perceber nos exemplos a seguir. Então, nós temos aqui o exemplo. Yesterday I went to a restaurant with my boyfriend. Então, nós temos aqui yesterday, no início da frase. Eu posso também colocar no final. I visited my friends the day before yesterday. Então, pratique este conteúdo com Activities Christine's Often Sick no tópico 3.6, Time Expressions. Então, depois de exercitar as Time Expressions, você estudará o past simple do verbo to be. Então, acompanhe comigo o tópico a seguir. Was e were possuem uma diferença na pronúncia de acordo com a origem do falante. Então, no inglês americano, costuma-se marcar mais a letra A de was e o R de were. Já no inglês britânico, as de was é mais sutil. A letra R de were também não é pronunciada. Então, nos exemplos no seu livro didático, você poderá ouvir o contraste da pronúncia do inglês americano e britânico. Então, confira as palavras no tópico 3.7, was and were. Então, a repetição dessas palavras é importante, tanto para melhorar o seu speaking, quanto o seu listening. Por isso, pratique. Então, Christine está muito gripada e precisa de cuidados. A partir dessa situação, você conheceu algumas palavras relacionadas a estados de saúde e sintomas. Estudou o nome de algumas doenças, bem como vocabulário referente a partes do corpo. E conheceu algumas time expressions que possibilitam falar sobre quando algo aconteceu. Então, através do uso do past simple do verbo to be, é possível falar sobre histórico médico. Então, a partir deste conteúdo, é possível que você já tenha condições de falar sobre alguma doença ou mal-estar que esteja sentindo ou que tenha sentido no passado. Então é isso, pessoal. Por hoje é só e nos vemos na próxima lição. See you later!